Oi, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Hoje é um assunto novo aqui que a gente vem trazer para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas Chico Xavier foi convidado a ir em uma viagem astral a uma das luas de Saturno. Para quem não sabe, Saturno tem 82 luas. A maior lua de Saturno chama-se Titã, mas ele não foi a Titã, ele foi a uma lua chamada Encélado. É, as poucas pessoas que têm conhecimento desse acontecimento, né, elas acham que ele foi a Saturno, mas não, ele foi a uma das luas de Saturno chamada Encélado. Hoje, o nosso irmão Xande, ele vem trazer esse assunto para nós, que foi um assunto bem complexo, foi uma coisa bem trabalhosa lá para eles. E ele vem juntando vídeos de dois amigos nossos aqui do canal, o Geraldinho Lemos e o Luiz Ricardo Gedo, que inclusive tem uma entrevista aqui no canal que está maravilhosa. É maravilhoso, Luiz Ricardo. Assistam lá no card que vocês vão amar. E ele vem juntando essas entrevistas e explicando direitinho como foi esse acontecimento, como foi todo esse processo, o que o Chico viu lá nessa lua, como é a vida lá, como foi a viagem astral. Gente, tá fantástico, tá fantástico. Bom, eu sou suspeito, né? Então assistam aí, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha no final e vocês vão curtir bastante esse vídeo aí. Oi, tudo bom? Então, conforme o Gustavo explicou na introdução desse vídeo, eu venho trazendo aqui para vocês, de forma minuciosa, como foi a ida de Chico Xavier ao sistema saturnino. Na verdade, Chico Xavier não foi a Saturno, ele foi a uma lua que pertence à órbita de Saturno, que faz parte de Saturno. E Chico Xavier foi convidado, e é isso que eu venho explicar, ele foi convidado, Emmanuel convidou ele, na verdade Emmanuel recebeu o convite e passou ao Chico. E o Chico teve que seguir uma série de orientações para poder ir em viagem astral. Aliás, por falar em viagem astral, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal, onde eu explico viagem astral, desdobramento e projeção mental. Tá? Fica a dica para quem não viu, corre atrás, está aqui no canal, o título é esse. Vale a pena assistir. Mas voltando a falar desse vídeo, Chico Xavier recebeu um convite para ele ir numa lua de Saturno, conhecer uma frota estacionária que pertence ao nosso sistema solar. E aí eu trouxe Geraldinho Lemos e eu trouxe Luiz Ricardo Gedo. Eu pedi autorização a ambos para poder publicar esse vídeo. Então é um trecho de uma palestra do Geraldinho que dura 3 horas. Eu peguei esse trecho específico e coloquei a parte que ele fala da ida de Chico Xavier a Saturno. E eu peguei um trecho do programa Fenômeno UFO, do Luiz Ricardo Gedo, aonde ele também trata do mesmo assunto. Juntei os dois vídeos e vou colocar para vocês assistirem. Falou? Um abraço a todos. Fique com Deus. É muito interessante pelo seguinte, certa vez conversando com o Chico, ele me contou que o Emmanuel avisou para ele um dia, o guia espiritual dele disse assim: olha, Chico, você foi convidado para ir visitar uma das luas do planeta Saturno. E ele ficou muito espantado com essa revelação de Emmanuel. Amanhã eu venho te buscar, mas para que isso aconteça, para que a nossa viagem não tenha nenhum problema, para que a sua materialidade terrestre não interfira no intercâmbio que nós estamos programando, eu vou te pedir muita oração, muita vigilância. Você, por favor, não se alimente de nenhum animal terrestre, né, durante o dia inteiro. Coma frutas, suco de frutas apenas. Tenha uma alimentação mais frugal possível, para que, quando chegar a noite de amanhã, na hora que eu te desligar do corpo, você tenha facilidade de locomoção comigo. E o Chico
disciplinadamente obedeceu às instruções de Emmanuel, né? Teve uma alimentação mais saudável, mais frugal, e chegou à madrugada, quando ele então se desligou pelo sono físico do corpo, o Emmanuel já estava lá para recebê-lo e o levou até uma das luas de Saturno. E lá ele viu uma grande nave, imensa. Ele me contou que a nave que estava estacionada numa das luas de Saturno era tão grande que o tamanho dela se confundia com o próprio tamanho da lua saturnina. Né? Então nós estamos falando de uma nave-mãe. Né? E Emmanuel foi levando ele, eles entraram nessa nave, o Chico observou que dentro desta nave-mãe existiam centenas de naves menores, estacionadas lá nos hangares dessa nave-mãe. E ele ficou muito impressionado com essa situação. O Emmanuel ia levá-lo para conversar com o comandante desta nave. E foi apresentado o Chico ao comandante e vice-versa. Eu perguntei a ele, como que vocês conversavam, Chico? Em português? Ele falou assim, não. Nós conversávamos pela linguagem do pensamento, de forma tal que eu pensava e ele me respondia e eu entendia o pensamento dele. E segundo, eu perguntei naturalmente que conversa que vocês tiveram, né? E ele me disse, olha, nós conversando, eu fiquei muito espantado com a existência dessa nave-mãe nas proximidades da Lua de Saturno, e eu perguntei a ele por quê? Por que existia essa nave? E ele me respondeu que ele, este comandante, ele estava na coordenação da defesa do sistema solar contra invasões e contra a presença de forças alienígenas de inspiração negativa. Estava a sua nave, ele respondia ao Cristo do sistema solar, né, diretamente, ele era um ministro, portanto, do Cristo do sistema solar, e também estava submetido à orientação de Jesus no que concerne à Terra. No que concerne à Terra, ele estava também sob a orientação do Cristo para a defesa da Terra contra invasões alienígenas de impulsos negativos. Vocês vão imaginar que o meu cabelo ficou em pé, né? Ao imaginar essa situação. Porque a gente acha que toda civilização é boazinha, que já evoluiu tecnologicamente, né, cientificamente, que já está 1.000, 2.000 anos na nossa frente, 5, 10, 15 mil anos na nossa frente, mas isso não é uma realidade. A realidade é que existem as duas coisas. Lembram-se que no sábado, Allan Kardec coloca muito claramente que há civilizações mais avançadas do que nós e também mais atrasadas do que nós? Né? Então existem todo tipo de civilização extraterrestre. Embora o Chico me afirmasse que 90% delas são evoluídas não somente na técnica e na ciência, mas também na moral. Graças a Deus, a maioria é do bem, né? A grande maioria do bem. Mas existem sim 10% dessas civilizações que são predatórias, que são civilizações de rapina, né? que se desenvolveram altamente no intelecto, na inteligência, na ciência, né? Mas infelizmente canalizaram as forças para o mal. E elas não têm qualquer respeito pelas civilizações menos avançadas. Por isso que existem até hoje, e a própria ufologia confirma este dado, é um fato, né? As questões que nós chamamos de abduções traumáticas, que são as pessoas terrestres que são abduzidas, são levadas por naves extraterrestres desse outro grupo. E, infelizmente, através da regressão de memória, elas contam os pavores
porque passaram as experiências traumáticas pelas quais elas foram forçadas a vivenciar. Então, exatamente por isso que essa frota estelar de defesa do sistema solar se situa segundo o Chico me explicou, numa das luas de Saturno, porque está estrategicamente colocado. Ao menor sinal de invasão ou de presença alienígena não voltada para o bem, este comandante estelar põe as suas naves em movimento para a nossa própria defesa. Então vocês imaginam o seguinte, nós temos que agradecer tanto a Deus, porque nós nem imaginamos a proteção que está à nossa volta. Né, aquilo que nós na Terra aqui, com nossa pouca ciência, nós nem imaginamos o tanto de benefícios que nós recebemos sem sabê-lo. Seria possível, né, a presença do Chico em desdobramento de Saturno? Vamos dividir em duas partes, desdobramento ou projeção. Não é? Quem conhece, já praticou, eu tive a oportunidade de conhecer e praticar projeciologia, não é? Só alguns anos atrás, não é? Você tem dois modos de fazer o desdobramento ou projeção. Ela pode ser consciente ou inconsciente. Exemplo, você quando dorme à noite, não é? O espírito se afasta, ele pode visitar entes queridos, não é? Amigos desencarnados, numa outra dimensão, não é? Passar aquele túnel de luz que nós comentamos aqui, que é um portal, um elo de ligação entre o nosso universo e outro. Não é? Só que normalmente a maioria das vezes as pessoas não lembram disso. É o desdobramento inconsciente. Agora, você treinando, né, você pode ter um desdobramento plenamente consciente. Você vai agir, interagir em desdobramento, vai lembrar tudo que você fez. Tá? Esse é o desdobramento consciente. Então, o Chico, devido à sua evolução espiritual, tinha essa capacidade. Agora, muita gente poderia dizer, mas Luiz, isso é fantasia. Não é. E vou dizer por quê. Eu já comentei esse caso aqui, no início da década de 70, a Rússia estava testando um novo bombardeiro, o Tu-22, de codinome Blinder, era um bombardeiro supersônico, né, novo na época, né, os Estados Unidos estavam desesperados atrás de dados dessa nova aeronave, e por azar dos russos, né, o avião sofreu um acidente na fronteira com o Irã, ele caiu ali, os americanos colocaram seus satélites espiões, né, sobrevoando aquela região para tentar encontrar, né, o local onde o avião havia caído. Né? Agora, o que pouca gente sabe é que militares normalmente pesquisam muito nessa área também, não só os americanos, mas os russos também. E havia um esquadrão chamado Paranormal na Força Aérea Americana. Um sargento que praticava desdobramento consciente, né, ele foi levado até um local, deixado tranquilo, ele desdobrou e acabou encontrando o avião. Ele deu todas as características da região, né, e os americanos conseguiram chegar lá, embora os satélites espiões não tivessem conseguindo descobrir onde havia caído o avião. Esse sargento, por desdobramento, conseguiu isso. Ele conseguiu outra façanha. Né? Os Estados Unidos não acreditavam que a China, né, a China estaria muito mais atrasada em relação, né, a experimentos com armas nucleares. E esse sargento, né, em desdobramento, espionou os arquivos nucleares da China e no retorno da experiência ele disse o seguinte, ó, eles estão para detonar uma bomba atômica. E muitos deram risada, acharam isso absurdo. O pessoal da CIA, então, morreu de rir, né, porque eles mesmos falaram que os chineses não tinham essa condição. E poucas semanas depois ocorreu a explosão teste de uma arma nuclear na China. Novamente ele acertou. Né? Existe um estranho caso, né, de um agente secreto que, tendo um diálogo com um ufólogo porto-riquenho,
ele teria, através de desdobramento, adentrado a uma base extraterrestre submarina no Triângulo das Bermudas. O único problema é que ele se deu mal. Como são seres mais avançados, as suas capacidades mediúnicas ou paranormais são superiores às nossas. Ou seja, ele foi visto tranquilamente. E o que aconteceu? Né? Ele deixou o local, voltou rapidinho, né, para casa e abandonou a experiência. Os seres o viram, coisa que nós aqui não conseguiríamos vê-lo. Né? Poderíamos talvez ter a sensação de uma presença, mas não o veríamos. O próprio ufólogo e jornalista J.J. Benítez fez uma experiência dessa, né? E ele pediu que um amigo seu que estava na Espanha, ele veio aqui no Brasil, ele experimentou aquele chá de ayahuasca, né? Aquele cipó, e ele desdobrou, só que por efeito de droga, né? Mas desdobrou. E ele pediu para o colega dele para que ele fizesse algo bem incomum, né? Que quando ele fosse até a sala, né, ele pudesse ver e depois ligar para o amigo aqui do Brasil e dizer o que foi que ele viu. O amigo fez uma coisa bem simples, ele botou uma bacia cheia de água no meio da sala. Né? Então o JJ foi em desdobramento até sua casa, na Espanha, né? Depois por telefone ele falou, olha, o que você fez de incomum foi colocar uma bacia cheia d'água no meio da sala. Né? E o seu amigo ficou pasmo. Embora ele tenha pressentido a presença de alguém na sala, embora não tenha visto. Ou seja, desdobramento é plenamente possível, já foi usado por militares. Então a primeira parte da viagem do Chico já não é mais impossível. E o Chico tinha uma grande vantagem. Ele tinha uma evolução espiritual muito grande. Né? Então, o que acontece? Né? Provavelmente, né, o que seria mais lógico, ele foi acompanhado de um mentor espiritual, né, para que ele pudesse ir até lá. Bom, mas se Saturno não tem vida, não tem condição, né, como é que o Chico pode ter visto alguma presença, alguma inteligência ali? Né? Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um compasso e vamos traçar uma esfera de 10 centímetros. Um exemplo, seria a nossa Terra, essa esfera de 10 centímetros. Vamos aumentar um pouco o diâmetro do compasso e no mesmo centro que você fez o primeiro círculo, você traça um segundo, vai ficar uma esfera, né, dentro de uma esfera. A esfera externa seria uma esfera de energia, uma área de energia ou de influência do nosso planeta. Seria uma tese das esferas. Isso não é visto. Tá? Alguns colocam nosso lar nesse nível, numa esfera de influência terrestre. Tá? Seria uma esfera energética onde existiria uma outra realidade, inclusive a colônia nosso lar. É a possibilidade para Saturno. Não é? Se existir uma outra civilização ali, numa outra esfera de influência do planeta, o Chico poderia ter ido sim e visitado essa esfera. Não Saturno, não Saturno físico, mas a esfera energética de influência do planeta. Não é? Então nós vemos muitas vezes em congressos de ufologia as pessoas mencionarem e não explicarem. Ou por não saberem colocar o assunto, ou por ignorar o assunto, não colocam. Então vem aquela gozação. Né? A espírita foi até Saturno, mas a sonda foi até Saturno, mostrou que não tem nada. A mãe de Chico fala de vida em Marte, mas as nossas sondas vão lá, fotografam, não tem nada. Se for na esfera de influência desses planetas, não vai ser visto mesmo. Assim como os astronautas nossos, quando estão em órbita, eles não veem nosso lar, lá de cima, porque está num outro nível vibratório, numa outra realidade energética. Então, é possível sim. Desdobramento, projeção é uma realidade. Quem estuda parapsicologia, e eu dou a dica para os nossos amigos ouvintes e telespectadores, conheçam parapsicologia, isso é importantíssimo. Você vai conhecer melhor muitas coisas do espiritismo e da ufologia também. Né? Kardec disse o seguinte, né? Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Parapsicologia é ciência. Tá? Embora muitos não gostem, não aceitem, é um fato. Ela estuda projeção, ela estuda telepatia, uma série de coisas. Né? E isso pode nos ajudar muito na pesquisa espírita ou na área da ufologia. Então, é possível, nessa condição, Chico ter ido até Saturno? É possível, sim. Tá? Desse modo, sim. Fisicamente, é impossível. Né? Visitar os 4 gigantes do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, é fora de cogitação.
São planetas constituídos de gases congelados, não possuem uma superfície sólida, e a gravidade esmagaria qualquer coisa que nós mandássemos para lá. Até o batiscafo Trieste, que desceu até quase 12 quilômetros de profundidade no nosso oceano, seria esmagado pelas gravidades desses planetas. Então, o único modo, né, que o Chico poderia ter ido até lá e falar de vida seria desse modo. Assim como se fala de Mozart em Júpiter, só nessa condição seria possível. Fisicamente é impossível, né, para uma forma de vida física. Nós vamos ter que esperar a nossa ciência avançar. Né? Se nós lembrarmos bem, quando nós falávamos em universos paralelos, múltiplas dimensões, físicos davam risada, achavam absurdo. E hoje a teoria das supercordas está nos levando para esse caminho. A TCI comprova isso, que existem outros universos, onde existem outros mundos, onde espíritos no mesmo nível evolucional podem habitar. Isso é um fato. A TCI mostra isso, coisa que a nossa ciência vai chegar lá. Há décadas, desde que teve início a exploração espacial, se fala em descoberta de vida extraterrestre. O universo é uma imensidão praticamente sem fim. E quem poderia imaginar que a primeira descoberta de vida fora da Terra pode estar muito mais próxima que pensamos? Mais precisamente, na nossa vizinhança, no nosso sistema solar, em uma das luas de Saturno, na Lua Encélado.